Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla e nós estamos aqui para mais um Conversas Inclusivas, onde acontece muita troca de experiência e informação. Então já nos acompanha e ouve a nossa conversa, porque o assunto que eu trago hoje nós vamos falar de despachante previdenciária, também que é mãe atípica e ajuda as famílias a garantir direitos aqui no Conversas Inclusiva. Hoje tudo você vai acompanhar por aqui. A nossa convidada de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com a Lucília Rabelo, despachante previdenciária. Seja muito bem-vinda, Muito Lucília. obrigada. Então, primeiro, explica pra gente, você havia comentado antes comigo que muita gente tem dúvida, né, sobre a sua profissão. O que é uma despachante previdenciária? Eu já fui confundida diversas vezes com um despachante de trânsito, né? Quando vê despachante já pensa em trânsito. Mas não, despachante previdenciário, ele trabalha justamente a área previdenciária, mas na parte administrativa. Aquele primeiro contato que a pessoa vai ter junto ao INSS. Então, eu sou o primeiro contato da pessoa junto ao INSS. Não é a forma judicial, é a forma administrativa do processo. Porque todo processo ele tem que ter uma forma administrativa. Então, eu sou esse primeiro contato. Entendi. E como é que surgiu aí a sua atuação, né, como despachante previdenciária a partir da sua vivência como mãe atípica? Na verdade, começou muito antes de ser uma mãe atípica, né? Eu estava em um grupo de mães. Começou como sendo mãe em um grupo de mães. E uma delas já trabalhava nessa área e ela me apresentou. Então, já vão fazer 2 anos que agora estou sozinha, né? Que não tem mais sociedade. E já vão fazer 3 anos que meu filho possui o laudo. E eu tenho um laudo também após 2 anos e meio. Após o laudo dele, eu Você também foi diagnosticada como autista. Fiz toda a investigação e fui diagnosticada como uma pessoa autista também. Hoje muitas pessoas, né, estão recebendo o diagnóstico, eles estão ali no acompanhamento com seus filhos, recebem o diagnóstico e logo eles conseguem ali também, nessa levada com o filho, consegue se identificar também, né, e o profissional bate aquele olho na gente também, que é naquela hora do cuidar dos pais, da mãe também. Eu né? acho que toda mãe é típica, não sei que todas, né? Mas no início, quando eu comecei a investigação do meu filho, todo mundo falava, mas você era igual a ele, era a mesma coisa. Aí eu falava até pro psicólogo, mas todo mundo fala que eu era igual, eu demorei a falar, Mas por que não descartar que você é autista? Eu mesma, eu era uma autista não verbal, eu vim falar, eu tinha quase 6 anos. Lucília, como é que foi para você receber o diagnóstico do teu filho? E logo em seguida o seu, né? Inesperado. Acho que o meu foi mais inesperado porque na minha cabeça não entrava a questão dos traços, de me reconhecer como uma pessoa autista. Acho que foi muito mais difícil o meu do que o do meu filho. Porque o do meu filho sempre, acho que mãe sente. Sempre, desde muito pequeno, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Ele dormia balançando muito forte. Ele dormia de uma forma super diferente. Principalmente o dormir do meu filho era complicado, igual o meu. A gente nota as diferenças, né? Você vai percebendo ali, e em comparação com outras crianças, nossa, meu filho não está fazendo isso ainda, meu filho não está fazendo. E vai de criança para criança, porque cada um é diferente, né? Cada um tem o grau, cada um tem o nível, mas aí a gente percebe. Aí só que dentro da minha família todo mundo falava, mas você era igual, isso já é da nossa família, teu irmão também era assim. Então eu ficava assim, não, mas tem alguma coisa diferente que não tá encaixando. Exato. Então meu filho, ele teve o laudo com 2 anos e meio. Muito cedo, né? E aí, após a investigação dele, a psicóloga maravilhosa, Heloísa Helena, lá no Teamar, no projeto Teamar, lá, que ainda era no Caçari, no primeiro lugar, e eles nos apoiaram muito, porque além do João ter a sua investigação, eu tive todo um apoio deles. Foi imprescindível nesse momento, né? O Teamar foi maravilhoso na minha vida. Foi o que abriu portas. Até hoje eu tenho contato com todas as pessoas que nos ajudaram nesse momento. Apoio, né? É um projeto que eu realmente abraço muito. Porque é tudo novo. Eu já era uma mãe solo, então já era tudo novo para mim. E o autismo é um outro mundo. Quando se fala que o autismo realmente é um outro mundo. Você tem que aprender a lidar com uma criança que realmente tem traços que você precisa aprender.
Exatamente. Você tem que estudar, tem que se dedicar. A gente sempre estuda para entender o nosso filho, né? E também a gente aprende muito com ele no dia a dia, na vivência. Você vai aprendendo. Você aprende com ele a lidar com ele. E eu pego toda a minha experiência, não há 3 anos aí, e me coloco no lugar das pessoas que eu atendo. A maioria dos meus clientes são mãezinhas de crianças atípicas, seja TDAH, seja o autismo, seja qualquer outra deficiência. São essas mãezinhas que eu atendo e eu compreendo cada dificuldade que elas passam. Eu tento ajudá-las da melhor maneira possível. Inclusive, a gente fazia curso de fono, né, que se passavam para as mãezinhas aprender para poder fazer em casa, porque fono, vaga é muito complicado. Então, eu acabava compartilhando esses links. Às vezes, a gente faz uma troca muito boa com meus clientes. Inclusive, uma das minhas clientes me chamou para ser madrinha da filha dela. Olha que bacana. Então, assim, é um vínculo que eu gosto muito com meus clientes de... Não é se colocar no lugar, porque eu realmente estou naquele lugar. Exatamente. Eu sou uma mãe atípica. Você vivencia, né? Então entende perfeitamente o que cada uma passa. Eu costumo sempre falar que quando a gente vivencia é totalmente diferente. Você realmente compreende. A fala se torna uma só, independentemente da situação, do ponto de vista de cada um, né? E foi a partir desse momento que você decidiu ajudar essas mães, transformando aí a sua dor em um caminho de apoio para as outras famílias? Eu acho que eu sou mais ajudada do que eu ajudo, porque cada mãezinha me traz uma experiência diferente. Tem uma troca, né? Me traz uma visão diferente do que é uma criança autista. Tem uma dificuldade diferente. Eu já atendi crianças autistas de suporte 3, que a mãe é super tranquila, que ela consegue lidar, que ela estudou. E a mãe de suporte 1, que você olha, ela não consegue vaga em nada, ela não tem apoio de nada, porque as pessoas simplesmente não acreditam naquela mãezinha. Então, às vezes, parece que a mãe do suporte 1, ela tá vagando ali, procurando uma oportunidade, né? Ser oportunista ali em cima da criança, não tendo realmente uma criança autista. Geralmente as mãezinhas das crianças de suporte 1, elas têm uma maior dificuldade em relação à família, em relação a atendimento. A visão, o meu filho já é suporte 2 por causa da fala, né, e tudo mais, mas as crianças de suporte 1, as mãezinhas dessas famílias... A dificuldade deles é bem maior. A aceitação deles na própria família é maior. Às vezes tem discussões até entre os pais em realmente saber se essa criança é autista. Dificuldade em aceitar o laudo, que é um documento extremamente importante para um benefício. Hoje a gente está tendo benefícios sendo suspensos somente por causa da não atualização do laudo. O laudo é definitivo. O laudo de uma criança autista é definitivo. Mas o laudo ele precisa ser renovado pela carga horária. Meu filho, por exemplo, fazia 20 horas só de psicólogo no início. Hoje ele já reduziu. Fono também. Então, o laudo, sim, ele precisa... Aquela carga horária que tem no laudo, ela precisa ser reavaliada. Então, as mãezinhas precisam, sim, estar sendo acompanhadas, levar os filhos nesse acompanhamento para garantir também os seus benefícios. O BPC ele é de extrema importância para essas famílias. Ele auxilia em cada passo, não só a criança, mas a mãezinha de estar ali, porque ela não vai conseguir trabalhar. Porque, exemplo, às vezes você consegue um fono 8 horas da manhã e a psicóloga é 2 horas da tarde. Como é que você vai conseguir trabalhar, conciliar trabalho nisso? Foi aí que eu parei de trabalhar, né? Passei 8 anos assim, foram 15 anos só levando ele em atendimento direto. Não tem como trabalhar. Não tem. Você está naquele período que o teu filho tem diagnosticado, ali já começa a tua luta, né, com ele. Levar para atendimento, quem tem rede de apoio, perfeito. Quem tem uma família que auxilia, que apoia, um marido que soma, porque hoje 99,9% das mulheres falam que ou não tem o seu companheiro, ou tem o companheiro do lado, mas não soma. Sobra sempre para a mulher. Levar em atendimento, sim, levar na escola, dar conta de sustentar e muitas outras responsabilidades a mais que a gente sabe que isso acontece, né? E fica muito difícil.
né? Fica muito difícil. Complicadíssimo, E às porque- vezes até para essa mãe conseguir o próprio BPC LOAS é muito complicado. A gente vê tanta dificuldade hoje em relação a isso. E quando se consegue, a gente tem que colocar numa balança que não é só a criança que depende daquele benefício, é a família. A família, porque a mãe muitas vezes não tem de onde tirar o sustento, fica se reinventando ali. E muitas vezes não dá para ela se reinventar. Porque não tem horário. Não tem horário e a criança também demanda. Demanda atenção. Tem filhos que precisa, a mãe tá dando banho, tá dando comida, fazendo a higiene pessoal dele, porque ele não consegue fazer isso sozinho ainda. A época do desfraude, que é super difícil, né? A questão O do meu dormir. demorou muito. O meu pra também desfrutar. demorou muito. Então, como os nossos e tantas outras mães também que nos acompanham, né? Que vivenciam essa dificuldade, sabe exatamente o que a gente está falando, E né? quando se consegue vaga, a gente pensa assim, olha, eu consegui uma vaga de graça. Gente, tem que pagar transporte. Alimentação. O meu, por exemplo, ele tem seletividade. Assim como eu também sou seletiva. Então, a alimentação dele É complicado. não é fácil. Ele tem dias que, basicamente, ele fica sete dias comendo só macarrão. Come macarrão de manhã, de tarde e de noite. Exatamente. Eles têm essas fases. Começa a comer uma determinada comida, é só E aí, aquela. pronto, é só aquilo E que ele se come. muda, aí é só aquilo ali também. Aí ou cê- aceita uma Aí tem coisa gente que ou pensa, outra. não, deixa eu passar fome que vai comer. O meu Ninguém não vai come. fazer isso, gente. Ninguém vai fazer isso. Não é bem assim, né? E o meu tem uma sensibilidade muito grande, que eu também tenho em relação a vômito. Então, ele só de olhar algo, por exemplo, ele não come nada, nenhum tipo de mingau, nem nada. Só de ver, ele vomita. Ele tem uma reação muito espontânea a isso. E as reações dele são muito rápidas. Até assusta as pessoas quando vê, porque às vezes é um lixo, é comida tapioca, coisas simples do dia a dia. Ele simplesmente reage de forma instantânea ali, já vomitando. E aí eu fico olhando, já teve episódios do meu filho vomitar no cinema. Nós no cinema, e passou um vídeo de uma criança passando mal, e ele, na hora que ele viu aquele vídeo, ele simplesmente vomitou. Muito sensível, né? Aí eu, gente, como é que eu vou no cinema? Ele já estava incomodado com o som. Aí quando ele vê a imagem, eu, pronto, não dá pra gente ir no É cinema. complicado. Eu também passei muito tempo sem sair de casa, porque realmente o meu desregulava por muito pouco. Ele tem hipersensibilidade auditiva, resistente ao toque, não gosta. E para sair era assim uma dificuldade enorme, né? Se desregulava por qualquer coisa e muito tempo eu passei assim. Então as terapias, apesar de a gente não ter todas elas, apesar de ter toda essa dificuldade, a gente que depende do SUS, né? É bem complicado. É bem complicado. As filas a gente sabe que são imensas, tem muita criança desassistida. Às vezes a gente conseguiu ali o atendimento para o filho da gente, mas ali não tem tudo, né? E o pouquinho que você recebe ainda tem que dar graças a Deus, porque aquilo ali é uma forma de estímulo. A gente não consegue sozinha. Só que aí a gente pensa, a criança está recebendo todo o atendimento, ou o mínimo que seja, e a mãezinha, onde é que fica nesse lugar? Exatamente. Onde é que ela se enquadra? Eu penso muito... Quem cuida da gente? Eu consigo pensar muito o lado da mãe, porque eu sou mãe, né, também. Exatamente. Então eu olho assim, cara, quem é que cuida da mãezinha? Quem é que fala pra mãezinha, olha, você precisa de terapia, você precisa se cuidar. Só que as terapias, você tem que ver um tempo pra você. Não dá. Eu mesma, a minha terapia era de forma virtual, porque eu não conseguia. Ou eu fazia de forma virtual, ou eu não fazia. Eu fazia terapia com a psicóloga do meu filho quando eu levava ele para o atendimento. No tema era assim também. Muitas vezes ela atendia ele num atendimento e no outro ela me atendia, dependendo como eu chegava lá. Tinha dia que eu chegava destruída, ela, senta aqui que a conversa é com você hoje. E era assim, mais ou menos. E graças a Deus, porque tem profissionais e profissionais, né? Tem profissionais que fazem a diferença, tem aqueles que não fazem muita diferença. E é nessa caminhada. A caminhada é longa, é árdua. Muito. E o que a gente precisa como família atípica? Muita ajuda. Toda ajuda ainda não é o suficiente para atender a tanta demanda. Não é. E aí eu sempre costumo falar para as mãezinhas, se preocupem com seus filhos, observem, porque sempre falam, depois que recebe o benefício, acreditam que não, já estou recebendo, não vai acontecer mais nada. Tem que ter atenção. Não só o cadastro único, que é feito a cada 2 anos, mas também agora está tendo uma revisão da deficiência. Né? E a gente sabe que as crianças autistas são as que mais recebem negativas dentro do INSS. Porque se a criança estiver num dia bom,
né? O meu filho tem aqueles dias que parece que nem é uma criança típica, maravilhoso. E tem dia que e é ele bem fala, difícil. olha nos olhos, não responde tranquilamente. E aí, quando vai para uma perícia médica e ele faz isso, e eu não tiver os documentos corretos para apresentar, a médica, eu tenho certeza que vou sair de lá com o benefício cessado. Então, as mãezinhas que já recebem o BPC, elas têm que ter esse cuidado de estar renovando, de ter Eu, pelo menos, eu gosto de ler todos os relatórios, de saber a evolução do meu filho e no que eu posso ajudá-lo. Ele tem muita dificuldade em segurar o lápis. Então, em casa, eu já sei que ele precisa desse apoio. Só que eu, como mãe, eu não saberia dizer que ele tem essa dificuldade, porque para mim não aparenta ter. Mas na escola, com o relatório da escola muito boa, e o meu filho estuda na prefeitura, na escola ISET, eles me passaram um relatório onde vem descrito cada dificuldade do meu filho. É através daquele relatório deles que eu percebi, olha, realmente. Então, eu vou ajudá-lo em casa com atividades de pintura, atividades que exercem... Ele não consegue ficar muito tempo ali parado fazendo uma atividade. Ele olha uma, vai para outra, aí faz outra, ele já se irrita, já tira ele da zona de conforto. Então, em casa, eu já consigo treinar isso com ele, mas através do relatório da escola. Então, sempre que eu vejo uma família típica, eu falo, olha, observe seu filho, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. A gente precisa de ajuda. Vá na escola e fala, olha, eu queria um relatório para mim saber lidar com meu filho. Eu falei, teve a reunião multifuncional na escola dele, eu falei, olha, vocês precisam ensinar a gente a lidar. A gente não aprende, nós somos mães. Mas o autismo, ele veio assim. Mas tem as técnicas e as formas de lidar. A gente precisa de alguém que nos ensine. Por que a escola não pode nos ajudar com isso? Trazer alguém que, olha, na hora que ele estiver gritando, aqui você precisa abaixar no tom dele, precisa se abaixar na altura dele. Porque, pelo menos, a minha educação não tinha isso, da mãe se abaixar na minha altura e conversar comigo. Então, hoje a gente consegue ter acesso a isso. É muito importante que a escola e que a família esteja presente na escola. Esteja ali ajudando, apoiando, buscando uma forma de ajudar essa criança. Exato. Até porque esses parâmetros de valores familiares vêm mudando com o passar do tempo. Isso vem melhorando de forma gradativa, né? Então, é uma questão também... Hoje, a maioria das mães, elas leem muito a respeito e também aprende ali com a vivência do dia a dia. Uma coisa que eu digo para você, o meu já está com 16 anos e eu aprendi muito a lidar com ele mesmo, a respeitar os limites dele e também não tirar ali da interação social, que é uma coisa que ele não gosta, mas que é necessário na vida dele. Não aquele multidão de gente que vai desregular ele, deixar ele nervoso, desregulado, mas aquele pouco que não assuste ele até onde eu sei que o limite dele vai suportar. E é assim que eu fui aprendendo a viver novamente em sociedade com ele, porque você precisa sair para pagar uma conta. Hoje tem mais facilidade, tem QR Code, mas mesmo assim tem coisas que você precisa ir lá. Por exemplo, eu gosto de escolher minhas coisas no supermercado. Hoje você pode ligar e pedir, mas eu gosto de ir lá e escolher. Então, hoje ele já sai comigo, isso já facilitou. E isso é a questão da gente estimulando no dia a dia, né? E de ir aprendendo. Eu mesmo já fiz vários cursos através da Clínica Lampos. Ela sempre disponibiliza muitos e gratuitos para os pais realmente aprenderem a lidar. Justamente o que você está falando, em um curso eu falava que era o sinal amarelo, o verde e o vermelho. É quando a criança está ali começando a se estressar e a gente vai aprendendo. Só que como mãe, ainda é complicado a gente ver. Se não tiver uma terceira pessoa, olha, isso aqui já é um sinalzinho pra gente começar a... Ele essa mãozinha balançando, esse pezinho balançando, já é um estresse, já é algo que você tem que afastar ele dali. Então, são coisas que a gente vai aprendendo olhando para o nosso filho. Não é algo generalizado, porque vai de criança para criança. Então, assim... As mães têm que estudar muito. A mãezinha típica, além de toda a paciência que ela tem que ter com a criança, ela tem que aprender
a lidar com o autismo. Exatamente. E é essa vivência do dia a dia que vai capacitando a gente também a lidar com eles, né? E a importância dos atendimentos quando a mãe consegue levar um filho num psicólogo, num fonoaudiólogo, dependendo da sua necessidade, ela vai aprendendo com esses profissionais também, porque alguns profissionais são muito legais no sentido de te atender aquela questão do cuidar de quem cuida, né? E também te dizer como você deve proceder em casa, né, para determinada dificuldade dele, né? No caso do meu, tem a fala perfeita, não tem a comunicação. Aí falaram para mim, deixa as coisas inacessível a ele, quando ele quiser, ele sentir a necessidade de falar. Então, isso é um estímulo. Essa é a orientação que a gente recebe dos profissionais. Isso é muito bacana, né? Esse feedback, eu acho que essa troca. Feedback, essa troca, acho que das coisas que eu passei todas nesses 3 anos, é a melhor parte. Porque a gente leva para casa. Porque a nossa vida se torna mais leve. A gente aprende a lidar. O meu filho tinha muito de se, inclusive, bater a cabeça na parede, de se jogar no chão. E aí, automaticamente, o que eu fazia no início? Já puxava ele, já agarrava ele, já saía ali. Para não se machucar. Mas aí depois a gente vai aprendendo se acalmar. Abraçar, se acalmar ali com ele, isso respirar. Quando permite, né? Isso. Eu ficava nessa época, porque é uma fase, né? Salvo engano, a fasezinha dos 3 anos até 5, 6, 7, extrapolando ali. Que fase difícil. Então, quando chegava na época de desregular, né? Eu aprendi isso até com os psicólogos. Olha, deixa ele, só cuida para ele não se machucar quando ele se jogar, quando ele se bater, só cuida para ele não se machucar, deixa ele se acalmar ali, deixa ele chorar, deixa ele viver esse momento dele, deixa ele colocar para fora, depois dá um banho. E o banho acalma muito, principalmente aqueles autistas que adoram a água, né? No caso do meu, nossa, um banho ali, já acalmou, já relaxava. Tá vendo como cada criança é diferente? O meu, se eu colocasse no banho, ele ia chorar mais ainda, ele não gosta de água. Mas tinha que deixar passar, né? No caso, para quem se acalma com água. O meu, eu já tenho que esperar e segurá-lo, porque ele joga tudo. Então, como ele aceita o contato, ele prefere o abraço, então eu já seguro e abraço ele. Fico calada, e se falar pior a situação. Pior. Então, só seguro ele para ele não jogar nada, não quebrar nada. E aí a gente vai respirando. Só que isso eu não aprendi. Assim, só de olhar, eu tenho que fazer isso. Não, eu aprendi com uma psicóloga que me ensinou. Exatamente. A criança não vem com uma bula, né? Você vai ali aprendendo no dia a dia, nos acompanhamentos, né? Com os profissionais ali do teu lado. Isso quando a mãe consegue. Mas quando não consegue, o que é que eu sempre falo? Lê um pouco. Hoje nós temos uma ferramenta na palma da mão. Vai lá, faz uma pesquisinha. Como lidar com determinada situação no autista que faz isso. Vem tudinho ali as orientações. E você tenta praticar em casa. Isso já é uma forma de ajudar ali no teu dia a dia. Porque a gente sabe hoje quanto o nosso estado de Roraima as coisas são um pouco mais difíceis. Aqui, a nossa região norte é longe de tudo aqui. De tudo. Então, os profissionais... Os valores também acabam sendo bem maiores do que qualquer outro lugar. O custo-benefício, as dificuldades para atendimento. Muitas pessoas, às vezes... estão se capacitando, estudando aqui. Aí, se vai lá para fora, para outro estado, fazer uma especialização, algo do tipo, muitos não voltam. Então, esses profissionais já vão ficando para lá. São poucos os que vão se capacitar fora e voltam para Boa Vista. A vaga de fono é ouro, gente. Então, a falta de profissional na área, porque os que têm não está dando conta da demanda. E fora aquelas crianças que estão na fila do SUS, tanto quanto município e estado, que estão sem atendimento, e também para aquelas famílias que não têm condições nenhuma de estar pagando um acompanhamento no particular. É porque os preços, pelo menos o do meu filho, o laudo dele, quando eu fui fazer somente uma prévia do que era, passava dos 10 mil, tranquilo. Uma criança com autismo hoje requer um acompanhamento com psiquiatra, ou que vá só quando tenha uma mudança, ou aquele que precisa estar sendo acompanhado continuamente. Está fora de cogitação o preço de uma consulta com psiquiatra. Está fora... Na verdade, tudo assim é algo fora do... Está fora das possibilidades, gente. É quase um salário.
Entendeu? Então, fica muito difícil, torna difícil. Você espera pelo público, que é mais difícil ainda. As vagas, as filas, a falta, a demanda, que é imensa. E quando às vezes você consegue, pelo menos o meu filho, ele continua no tema, o horário que ele faz era o único horário vago, que era meio-dia. Então eu tenho que me virar para organizar ele aquela e questão, estar lá meio-dia. E quem está no atendimento não pode falhar, né? E se caso você tem algum imprevisto, tipo, a criança adoeceu, o meu carro deu problema, ou eu não pude ir, tive dificuldade e tal, você tem que estar justificando, porque senão você perde a sua vaga. Perde a você vaga. perde a E sua muito vez. rápido. E muito rápido. Porque a fila é imensa, gente. As crianças são diagnosticadas. Eu sempre costumo. O meu filho mesmo, a investigação dele foram quase 6 meses de investigação. A minha, que foi um pouco menos, porque quem respondeu o relatório foi a minha mãe, né? Uhum. Então, o dele foram quase 6 meses de investigação. Ele passou por várias pessoas para conseguir um laudo. Eu, às vezes, atendo cliente que vai numa única consulta com o neuro e já sai com um laudo. Eu até tem falo, situações, né? De caso eu até falo caso. para essa cliente, olha, realmente é muito bom que você tenha saído com laudo, mas é muito importante que você vá com outro profissional, que você vá com um psicóloga, para você... O que a psicóloga vai te falar? Olha, a dificuldade do seu filho é essa, você pode lidar assim, vai te explicar... Buscar profissional tal, é isso que ele demanda, é isso que ele está necessitando. É isso que ele vai precisar, a dificuldade dele é tal. E sempre eu falo para as mãezinhas que eu atendo, aprendam a dificuldade dos seus filhos. Saibam dizer na ponta da língua qual é a dificuldade que seu filho tem. Porque não é o psicólogo ou a professora que tem que te falar qual é a maior dificuldade dele. É você que tem que ver, vai ver. E aprender o hiperfoco do filho. Isso é muito importante. O que é que ele mais gosta ali naquele momento? Porque vai mudando, né? Os gostos dele. O meu dormia com o carrinho na mão. Hoje ele já mudou. Então, se ele gosta daquilo ali, você tem sempre que chamar a atenção dele através daquilo ali. Né? Seja um objeto, seja uma figura, seja uma imagem, seja um vídeo. Então, é aquilo que ele gosta. Então, eu sempre bato na tecla de saber, porque é a primeira pergunta que o médico vai fazer na perícia de um benefício. Qual é a maior dificuldade do seu filho? Se ele está em idade escolar, ela vai querer saber, sem olhar laudo nenhum. A médica vai primeiramente olhar para você, mãe. Ela vai querer saber o que você sabe do seu filho. Que dificuldade que ele realmente apresenta. Então, se a mãe chegar lá e não conseguir falar a dificuldade do filho, só apresentar o laudo fica complicado. Então, a mãezinha tem sim que estar na ponta da língua qual é a dificuldade, que característica ela apresenta, essa criança apresenta. Então, a mãe tem que saber, sim, ler sobre o autismo, como você falou, ela tem que estudar, a mãezinha tem que saber que realmente essa dificuldade, porque isso facilita. Que é essa característica. O conhecimento, ele transforma, ele abre portas e nos salva, de certo modo nos salva, porque você vai aprendendo a lidar com determinadas situações quando você tem no mínimo de conhecimento, né? Então, eu falo sempre, a informação é tudo, a informação ela transforma, então a gente sempre tem que estar buscando, trocando esse feedback com quem tem mais experiência. Seu caso pode não ser igual ao meu, mas a gente fala a mesma língua, né? São níveis diferentes, em determinadas situações diferentes, mas está na mesma situação. Então, porque a gente não pode esquecer que elas são crianças atípicas, mas elas ainda são crianças. Exato. Então, cada criança tem a sua característica, são crianças diferentes. O meu é com 2 anos e meio, o meu primeiro alerta, assim, foi que ele sabia andar de bicicleta, aprendeu muito cedo a andar de bicicleta e simplesmente ele esqueceu. Ele subia na bicicleta e ele não conseguia pedalar. Eu achava aquilo muito esquisito. Não, é normal, porque tu incentivou muito cedo, mas como ele... De uma semana pra outra... Eles surpreendem. E aí, quando ele voltou a andar, também... Eles têm uma percepção incrível. Quando você pensa que eles não estão observando, que você pensa que você não tá captando nada daquela conversa que você está tendo ali ao lado, ele já foi e veio, entendeu? Às vezes, a gente que não acompanha eles. É um pensamento acelerado, é uma percepção maior do que a nossa. E isso a gente tem que ter essa ideia. Mas teve uma mãe com um filho de autismo severo, na época em que a gente conversava muito com as mães, na época de levar nos atendimentos, e tinha aquele grupo de mães que contavam as suas dificuldades, né? Trocava aquela experiência. Uma coisa que eu nunca gostei como mãe foi
por exemplo, eu tenho uma determinada situação e a outra mãe vem dizer, ai, mas meu filho não faz isso. Eu disse, sim, cada qual tem uma situação. Você Cada não pode criança diminuir o meu porque ele tem mais dificuldade em determinada área. Você está me machucando falando dessa forma. Então não fala isso para ninguém. Eu falei para antigamente tinha a questão se chamava nível, né? isso. O grau de qual é o grau do Era teu filho? leve, moderado. Eu acho que chega assim, né? eu me incomodava de alguém chegar e falar, qual é o grau do teu filho? É o grau de quê, gente? Ele não usa óculos. Meu filho tem um suporte, o suporte dele é o nível de suporte 2. E hoje mas já mudou o CID, né? Já não fala assim, mas pra gente identificar, a gente tem que falar, né? Pra mim, não é algo que realmente meça a dificuldade da criança. Que nem eu lhe falei, tem crianças, mãezinhas, famílias que eu já atendi, porque a gente sempre preza a família. Famílias que eu já atendi de suporte 1, que muito mais dificuldade de um suporte 3. De saber lidar, de saber conversar. Então, essa questão do suporte, de se igualar uma a outra, de saber qual é a dificuldade, eu acho que tem que ser só uma troca de informação, de ajudar, de buscar interação entre as famílias ali mesmo, mas não uma comparação, né, do seu filho com outras crianças. Lucília, e você que está nessa caminhada, quais são os principais direitos que as famílias atípicas ainda desconhecem? Eu acho que o principal, a viagem de ônibus gratuita. Muitos desconhecem. Muito, não sabem desse direito. Acredita que é só para criança, mas não é. O acompanhante também tem direito. O acompanhante viaja de graça para qualquer lugar. Então, e as passagens, exemplo, eu quero viajar daqui a um mês. Eu posso ir lá e pegar a passagem já está. Você não precisa, eu tenho que ver se tem vaga. Não, eu posso pegar a passagem para daqui a um mês e estar ali com a minha passagem garantida. Então, porque é um direito. Você consegue se programar. Então, a maioria das mãezinhas que eu vejo, elas acham, é porque tem que ir lá e pegar, ver se tem vaga na hora. Não, você pode pegar. Eu vou viajar dia 10, eu já vou lá um pouco antes, já reserva a passagem, fica tudo certinho e você consegue viajar para qualquer lugar. Eu acredito que a de ônibus, a de avião é a mais falada, né? Só que a de avião se confunde muito. O desconto não é para criança, é para o acompanhante. Então, você vai pagar a passagem da criança integral. E você vai receber um desconto como acompanhante que chega a 80% da passagem. Muito bom. Já é uma ajuda. Maravilhosa, mas aí tem essa confusão de ser entre a criança e a acompanhante, é para o acompanhante, não é para a criança. Tanto que eu acho que de todos os benefícios que uma criança tem, esse é o que mais as pessoas têm dificuldade em fazer. Porque tem muitas regras assim, né? É determinado documento. São muitas burocracias, né? Que muitas mães, elas acabam, mesmo que vá atrás, acaba que desistindo no meio do caminho. Nossa, você já vivencia aquela dificuldade no teu dia a dia. Aí quando você vai atrás de um benefício, atrás de algum direito, aquela mãe fica pelo meio do caminho. Poxa, eu já estou tendo tanto trabalho em casa, tanta dor de cabeça, eu já estou esgotada. E quando eu vou atrás de um direito do meu filho, é essa burocracia toda. É que nem isso que a questão do ônibus. É mais cansativo ainda. É muito fácil para crianças que recebem BPC, que é gerado de forma automática. Mas para crianças que não recebem BPC e têm direito, é mais complicado de conseguir esse passe livre. Como é que está hoje a questão, né? Antigamente, era uma cota, né? Por cada pessoa da família, não podia ultrapassar a renda per capita de tanto, e era tanto por pessoa que morasse dentro da casa. Mas como assim? É uma questão que eu sempre me pergunto até hoje. Por exemplo, a criança tem o pai, tem a mãe, ou só tem a mãe, ou o responsável. E o que acontece? Aquela pessoa está trabalhando. Aí foi solicitar o BPC e foi... como é que eu te digo? Foi negado o benefício porque fulana ganha tanto e a renda per capita ultrapassou. Mas e se essa pessoa vir a faltar na vida dessa criança? Como é que essa criança vai ficar futuramente se ela não tem uma seguridade? Né? Como é que ela vai sobreviver? Como é que esse direito é tirado da criança? Não é nem de quem está cuidando. É da criança. É da criança. Existe, ou do adolescente, né, ou do jovem. Alguns projetos que estão querendo mudar essa visão para a criança autista, né?
aumentar aí essa renda per capita, que hoje é 1/4, né, do salário mínimo, para pelo menos meio salário, que já ia abranger uma grande parcela de famílias aí atípicas, né? Porque se uma mãezinha trabalha e só é ela e o filho, é meio salário, e ela hoje em dia ela não consegue receber o BPC. Só que a gente achou que esse projeto iria melhorar. Só que o que aconteceu? O nosso governo aprovou uma lei onde a renda do Bolsa entra também como renda per capita. Então, uma mãezinha que recebe a renda do Bolsa de R$ 750, que seria mãe e filho, e recebe a pensão da criança, ela já não pode mais, não tem mais acesso ao BPC. Tem questão que poderia muito bem optar. Se o BPC é uma prestação de renda continuada, é muito mais benefício ela receber o BPC para o filho se desfazer do Bolsa Família, né, e ficar com o BPC que vinha muito mais e ia dar muito mais assistência. Só que aí vem a complicação, né? Como é que eu vou abrir mão desse benefício do Bolsa Família se eu não tenho certeza que vou passar no BPC? Eis a questão, né? Porque você passa por 2 perícias para poder receber o BPC. A perícia médica e a perícia social, que é a avaliação social. Então, assim, como é que eu vou abrir mão de um benefício que eu já recebo certinho, todo mês estou ali recebendo, para passar por uma perícia que talvez eu vá receber? E muitas vezes a mãe está sobrevivendo só com isso. Eu já conheci uma família, inclusive a moça é amiga minha, o marido estava desempregado, ela com certeza, há anos-luz, ela só vive para o filho, ela não consegue mais trabalhar, uma pessoa altamente capacitada, tudo que você coloca ela é aquela pessoa assim que já resolve tudo, pega no ar, mas infelizmente ela está sem trabalhar. E o que eles estavam sobrevivendo do BPC do filho? A família estava sobrevivendo do BPC do filho. É porque eu costumo falar que esse benefício ele não é só a criança, ele é assistencial para a família. Porque a família, ela deixa de trabalhar. A mãezinha principalmente, né? Ela não consegue trabalhar. Aí, ela pode fazer outra coisa. Gente, ela tem que lidar com uma criança que tá ali. Geralmente, eles são muito apegados. A demanda é muito grande. Às vezes, só quem dá conta é a mãe. Só quem dá conta é a mãe. Geralmente, a maioria dos autistas que eu vejo, eles são muito apegados, eles não conseguem... Sempre, né? Eles a referência maior. Eles não conseguem ali ficar sozinhos sempre e querem a mãe. Sabe o meu medo? Um dia faltar. E aí, quem vai suprir essa necessidade de mãe? É esse medo que eu tenho. Então, até em relação à questão do sustento, né? Do financeiro. Porque por mais que o pai ou a mãe trabalhe, eu penso lá na frente. Porque pela ordem natural das coisas, nós vamos primeiro, né? E esse é o meu medo futuro. Fica, né? Como é que a criança fica? Para quem não tem aí, que não pode deixar. Porque hoje você tem a opção de, por exemplo, o pai é federal, ele pode fazer entregar o laudo do filho, dizer que eu tenho um dependente que vai precisar de mim para o resto da vida. Esse salário, quando ele vira a falecer, ele pode ir para a criança nesse especial. Nesse caso, seria se encaixar a pensão. Nesse aí, mas, tudo assim, bem. E quem não tem? Mas eu penso no futuro, eu olho a mãezinha. Exemplo. Ela não trabalha há anos. Também. Quando ela chegar a 62 anos, que é a idade de se aposentar, como ela vai se aposentar? Tudo isso implica. E é muito importante a gente estar falando sobre isso. Ela não tem contribuição, ela não trabalha. Como essa mãezinha, essa mulher vai chegar aos 62 anos, o que ela vai fazer? Se o benefício é do filho, né, o filho às vezes já não recebe mais, não precisa mais, como ela vai chegar aos 62 anos e se aposentar se ela não tem contribuição? Se ela não pôde se qualificar para o mercado de trabalho, não trabalhava, ela teve que ficar ali cuidando do filho dela o tempo todo. Porque a aposentadoria depende de 15 anos de contribuição. Por isso que eu incentivo muito as mãezinhas que estão aí, que recebem, o filho recebe o BPC, tirem ali o valorzinho para pagar o seu INSS. Não é um valor orbitante, né? É um valor que é acessível. Mas vai dar uma seguridade futura para ela. Inclusive, há outros benefícios. Auxílio-doença, que se você tiver uma depressão, exemplo, um acidente, alguma coisa acontecer com você estiver impossibilitado, você pode dar entrada e receber. Então, eu aconselho muito todas as mãezinhas ali que o filho recebe BPC e elas não estão trabalhando a contribuir para o INSS. Porque é a seguridade ali mais em conta que nós vamos ter, o acesso seguro que mais em conta. E realmente você consegue, né,
Já pensou você chegar aos 62 anos e não ter renda alguma? Você não conseguir trabalhar, você não vai conseguir... Não tem de onde você tirar esse valor para o seu sustento. E cadê as contribuições que você teve? Exato. Pouquíssimas mães conseguem, depois que elas são mães atípicas, a se reinserir de novo no mercado do trabalho. Isso é muito difícil. É como você diz, você disse, nossa, eu não estou vendo saída, como é que eu vou fazer isso? Eu falava isso a mesma coisa também, quando eu estava naquela rotina de atendimentos, de dedicar a vida, de dedicar horas para ele, e eu disse, nossa, parei no tempo, e agora? Eu não Como me é que senti. faz? Como é que eu vou fazer? Até para a questão de ajudar, né? Não conseguia de forma alguma, até que, graças a Deus, eu consegui. E Eu as espero que mãezinhas muitas têm outras que mães pensar, consigam assim, também. em você, né? Esse valor da contribuição não é um valor tão alto, né? O seu filho está recebendo bem, você tira aquele valorzinho para contribuir para o INSS, te ajudar futuramente. Às vezes até mesmo um acidente que você possa sofrer amanhã. E aí como é que essa criança, como é que você vai ficar? Se você torcer o pé e ficar ali, precisar de 20 dias de repouso. Isso é muito importante Então, assim, pensar dessa forma. contribuir para o INSS para uma mãezinha típica é de extrema importância. Eu sempre bato na tecla, olha, você está recebendo benefício, mas é muito E ainda importante tirando você daquela contribua. ajuda que ela está recebendo, né? É desse jeito. E é o Mas mínimo, vamos né? lá começar, Lucília, pela questão das mães que estão começando agora, para as mães que tiveram o diagnóstico dos filhos agora. Como é que funciona o processo de solicitação do benefício de prestação continuada para uma criança com transtorno do espectro autista? Hoje em dia, a criança ela vai passar por 2 perícias, né? De antemão, ela vai precisar do cadastro único, que é feito no CRAS, né? Da sua localidade, ali no seu bairro. Só que antes de realizar esse cadastro, se você já não tiver o cadastro, é importante que a gente converse, saiba quem é que está na família, todas as pessoas são Tem aquela importantes. orientação básica, né? Para realizar um cadastro real, né? Certinho, de acordo com a renda ali, junto ao cadastro, ao CRAS. Depois disso, a gente vai para análise realmente dos laudos. E não é só o laudo. A mãezinha não pode, não deve ir somente com um laudo para uma avaliação, a perícia médica. Se a criança já estuda, tem que pegar o relatório da escola. Se a criança tem atendimento com psicólogo, tem que ter um relatório da psicóloga. Já marcaram a perícia para amanhã. Remarca essa perícia e corre atrás de toda essa documentação para que você consiga realmente o seu benefício. Que chegar lá só com o laudo e não conseguir responder algumas perguntas que o perito pode te fazer, é complicado. Se prepare, porque a mãezinha geralmente fica muito nervosa, porque, infelizmente, os peritos não falam muito. Às vezes nem olham no rosto da mãezinha. Então, assim, se a mãezinha não estiver preparada para aquilo, ficar nervosa e não conseguir responder, fica um pouco mais difícil esse acesso ao benefício. Então, são 2 avaliações. Essa médica, que você tem que levar tudo, e a avaliação social, né? Que seria a mesma coisa do cadastro único, que vai responder quase a mesma pergunta ali do CRAS, só que de forma virtual, né? E aí, só que esse acesso ao BPC hoje tem se limitado muito pela questão da renda. Então, a gente tem que ter cuidado com uma renda inferior a R$ 218, porque a renda menor de R$ 218 per capita, ela já te dá direito ao Bolsa Família. E o Bolsa Família, como entra como renda per capita, ele já tira o direito de você ter o BPC. Então, o cadastro único hoje bem feito, bem realizado, é de extrema importância. Antes da criança, de se fazer realmente o benefício via administrativo, é olhar o cadastro único, ver o que realmente pode ser mudado, o que realmente pode ser feito para que tenha acesso ao BPC. Aí se tá dando esse direito a quem realmente tem essa necessidade, a quem está na vulnerabilidade, deveria ter essa questão. Se a mãe passou ali, ela já tem o Bolsa Família, né, que auxilia ela aí na sua família, com seu filho. Se deviam dar esse direito na questão de eu ganho o Bolsa Família, mas se eu for aprovada pelo o BPC, eu posso optar ou Bolsa Família ou BPC. Na verdade, hoje em dia, antes dessa questão, já era. Quando o seu benefício era aprovado, o BPC era aprovado, o seu Bolsa Família era cortado.
Por isso que a gente Como é que tá hoje? Por isso que a gente acabou nem entendendo por que o Bolsa Família entrou como renda. Porque se era aprovado como o BPC era aprovado e ele era cortado, era suspenso, então não havia motivo pro Bolsa entrar como renda. Então, se hoje em dia o Bolsa entrou como uma renda, ele já fica mais complicado por uma aprovação via administrativa. Exatamente. Aí, infelizmente, isso complica mais ainda. Aí vai somente via judicial, que é bem demorado, não vou mentir. Tem que vir uma forma que facilite mais e que não complique mais a a via vida. Administrativa, às vezes, em 2 meses, 3 meses, já está resolvido. Via judicial, 1 ano ou mais. Só que via judicial, as avaliações são diferentes, né? Existe a perícia médica, mas também tem a avaliação social, que é na residência. Então, é uma avaliação minuciosa da assistente ali junto na sua residência. E ela vai avaliar cada detalhe da residência. Então, e via judicial, para quem já está precisando de imediato esperar mais de 1 ano para receber, já fica complicado. Não é moleza para essas famílias. A necessidade, ela não espera, né? É para ontem. Muitas mães necessitam desse benefício ou do Bolsa Família, desse auxílio para o próprio alimento, para o próprio sustento. Né? Porque ela não tem de onde tirar e nem tem como trabalhar, porque a demanda dela é grande ali com aquela criança, com aquele adolescente, dependendo aí da dificuldade que essa criança tem. Se ela é uma criança que é totalmente dependente da mãe em todos os aspectos, a gente sabe que o autismo severo não é fácil. Não é moleza. Não é fácil. A gente tem os mais leves, digamos, o suporte 2, o 3, né? O 1 é o mais severo, né? O 1 é o mais leve, né? O 1 é o mais leve, vai de baixo para cima. Tá. 1, 2, 3. Então é isso. E aí tem a dificuldade dessa mãe. A gente, quando tem o mais leve ali, a gente já tem muita dificuldade, já passa aquelas fases difíceis com ele. Lógico que vai melhorando, dependendo da forma que você vai estimulando, da forma que você vai dando suporte e ajuda, vai melhorando. Mas eu sim. até costumo falar que, gente, existe um estímulo que vai ajudar, vai melhorar, mas não é um milagre. A criança, ela não vai ficar curada. É uma ajuda para você viver. Porque, como ela eu te se disse, socializar, para ela exatamente, estar ali. Eu vivi uma parte da minha vida que eu não podia fazer nada. Eu simplesmente estava ali existindo para ele. Porque tinha muita limitação. Até a questão do sair de casa, como é que eu ia viver, resolver minha vida, fazer minhas coisas. Até a questão de eu sair para comprar, sair para pagar, sair para resolver alguma situação. Porque você sempre precisa sair para resolver algo, né? E até a questão para andar com ele do meu lado era difícil, era dificultoso. Quando eu andava nas partes que via barulho, muita gente, se jogava no chão, gritava, aquela coisa toda. Cabelo devia ser difícil, né? E o pior de tudo é o olhar das pessoas, o olhar julgador, o olhar que não é compreensivo. Isso tudo a gente enfrenta, né? Tá aí um motivo, eu acho que as pessoas vão me achar estranha, mas o meu filho, ele não anda identificado, porque eu não gosto dessa separação, de eu ter que identificar o meu filho para as pessoas terem empatia. Ah, meu filho tá chorando, se jogando no chão. Tem que estar identificado, porque ele tá se jogando no chão. Lucília, não gosto de identificá-lo por este motivo. Eu já gosto de identificar o meu. Em alguns momentos, vezes, né? Às vezes, até identificado, tem gente que desconhece totalmente a causa e a situação. Aí eu fico assim, gente, eu não gosto, né? Já é minha cada maneira. Um tem seu jeito. Aí quando eu vejo assim, eu gosto de identificá-lo para as pessoas olharem com empatia. Então, se o meu não identificado, ninguém vai olhar com empatia pro meu porque ele tá se jogando no chão. Porque ele não está identificado. Eu já passei algumas situações, inclusive, em relação a essa identificação. Que as pessoas, em um local aqui, pediu quase que me obrigando para que ele esteja identificado. Eu falei, mas eu quero saber o motivo. Por que meu filho... Ninguém está identificando aqui, brincando. Por que o meu filho tem que estar identificado como autista? Não, porque a gente vai dar uma atenção. Mas que tipo de atenção? Porque eu estou bem aqui do lado, estou de olho nele, eu quero saber o porquê que ele tem que estar identificado e as outras crianças não. Qual seria essa diferença? Só que a gente percebe o tom da pessoa em falar sobre essa identificação. Nessa pizzaria, eles insistiram que o meu filho estivesse identificado para que uma pessoa ficasse ao lado dele. Sendo que eu estava de frente, eu estava ali, eu estava atenta, estava com ele. E aí ele não soube me explicar. Porque... Ninguém está preparado pra gente. O documento de uma criança autista, ele não precisa estar no pescoço.
Ele precisa ser apresentado para a criança ter direito a qualquer outro benefício. Mas é aquela questão, né? As pessoas não entendem, não veem e vem logo com o olhar julgador. Nossa, essa mãe não dá limite. O menino é totalmente desregrado ali, desregulado. Tá se jogando no chão. A mãe não impõe limite, a mãe não dá... e são julgamentos sempre. Eu ouvi uma frase, eu nunca me saio da cabeça de uma senhora. O João, o nome do meu filho é João, ele se jogando no chão ali, gritando. Aí eu peguei, me abaixei e abracei ele. Aí eu só ouvi a frase da senhora falando assim, mas que mãe mole. Fosse eu dava a sandalhada, eu olhei assim, gente, eu não acredito é que sempre ela... assim. Aí em outro momento, eu até iria responder, eu respirei fundo e falei, seguirei minha vida em paz. Porque se a gente for responder todo mundo que tem uma palavra dessa, a gente vai sortar. Então eu respirei fundo e segui minha vida abraçando o meu filho. Mas eu achei ela que mãe mole. Se fosse eu dava uma sandáliada que eu queria ver ele fazer de novo. Gente, deu vontade de falar, era mais fácil ele pegar a sandália e jogar pra cima. Ou ele pegar a sandália e ele mesmo se bater. Porque o meu tem esse... se ele de se autoagredir. Então ele se beliscava, ele batia a cabeça na parede com força. O meu, quando tá agoniado, ele morde o braço dele, mas não morde pra... Não, o meu se machuca. Porque ele não tem resistência, ele não tem dor, não sente dor. Então, assim, pra ele sangrar, pra ele bater a cabeça e sangrar, é muito fácil. Porque ele não vai reclamar da dor. Aí eu via ela falando, gente, não pode ser. E eu falo, senhora, mas acho que tinha uns 40 anos no máximo. Aí, gente, não... Os comentários, assim, aquela em relação... questão, né? Às vezes as pessoas não entendem e às vezes... Até a questão de você... Meu Deus, eu vou ter sempre que estar me explicando para todo mundo. Vou sempre que ter... Então, eu, no meu caso, eu prefiro usar a identificação, porque até mesmo com a identificação tem pessoas que não conhecem. Foi como uma vez eu estava numa fila e ele estava comigo... Eu passei à frente, ele disse, a senhora está furando fila. Eu disse, não estou furando fila. Você está vendo esse cordão? Isso aqui ele tem preferencial, ele é uma criança autista, ele não sabe esperar, ele não tem... esse de fila eu já peguei. Eu peguei assim, eu na fila... Ele não tem cara de autista, eu disse, não precisa ter cara. Não existe. Entendeu? Porque se olharem para mim, ninguém vai dizer, não, nossa, não precisa, mas você só compreenda. é Eu falei, só peço a você que compreenda e respeite, só isso. Tá? Mas acho que a Prior fala... Eu tô aqui exercendo os meus direitos, os direitos do meu filho e pronto, vou ficar aqui na frente, não vou sair. A moça me pediu desculpa. Ai, senhora, desculpa. Eu digo, olha, vocês tinham que ter uma fila preferencial aqui, porque não tinha identificação de preferencial nenhum. Nem nada, né? Nem para idoso, nem para gestante, muito menos para autista. Então, você hoje vê em alguns lugares, né? A fitinha colorida, você vê em alguns lugares, e ainda é pouco. Né? A gente anda em passos lentos ainda, agora, mas me fez lembrar uma frase que eu escutei que na época me fez chorar muito, que foi logo após o laudo dele. E aí foi justamente numa fila. E eu na fila com ele, eu entrei, passei na frente, né? Ele já tava irritado que tinha muita gente. Eu não, vou ali na frente e vamos entrar. Desregula. Eu tentei ficar na fila, mas ele tava começando aí eu não, vou logo. Aí na hora que eu escuto assim, esse tipo de criança passa na frente, tem que ficar dentro de casa. Gente, eu não consegui responder. Aquilo ali me travou de uma maneira, mas até hoje eu choro. Tem gente que porque fala, isso me incomodou tanto. Traz a criança. É como se meu filho fosse um bicho. Fila. Ignorância, né? Esse tipo de criança tem que ficar em casa. Gente, eu não acredito que eu escutei isso. Nesse momento, meu filho estava... E aí, eu acho que foi algo que ficou em mim, porque meu filho estava identificado. Tava tudo bonitinho. E aí, a partir desse dia, eu nunca mais identifiquei ele. E dói a mãe. Dói lá na nossa alma. Nossa, eu lembro dessa frase, eu chorei. Até hoje eu choro, eu chorei muito. Estão falando porque do amor dói da nossa muito. vida. Igual quando eu coloquei o meu filho pequeno numa escola e veio um grupo de mães perguntar por que ele estava lá, porque ele estava atrapalhando a turma inteira. Nossa Agora você senhora. imagina ouvir isso de um monte de mãe. Aí eu falei para essa outra mãe, eu sempre conto essa história porque isso para mim realmente foi absurdo, isso me magoou muito, eu passei semanas ruins, eu chorei muito. Até hoje, né? Até hoje isso me dói e eu sempre relato essa história, porque isso foi um preconceito absurdo, né? Dessa mãe ter vindo se dirigir a mim e ter dito, olha, e tá se juntando outras mães para vir falar com você porque teu filho tá atrapalhando a sala de aula. Eu disse, ele tem uma professora cuidadora, o direito que o seu tem de estar aqui, o meu também tem. Tá? E fale para suas amigas, as outras mães que querem vir falar comigo, diga que venha e engolam seu preconceito,
tá? Porque eu não vou tirar meu filho daqui. Mas passou-se um tempo, eu fui vendo várias outras dificuldades e somou com aquilo ali, eu tirei do local, é melhor se retirar, infelizmente. E é isso que a gente passa no dia a dia. As dificuldades, os preconceitos, tudo dificulta a nossa vida, fora aquela rotina pesada que você tem em casa. Isso que eu ia falar, a gente já tem uma rotina pesada, em vez de ter um acolhimento, não, as pessoas já estão ali querendo te... Nossa, como você é mole, tem que ficar dentro de casa, como se fosse algo fácil lidar com tudo aquilo. Hoje, meu filho, ele já consegue sair com mais... Ele, na verdade, ele gosta mais de sair do que ficar em casa. Então, ele já consegue se socializar melhor, ele já consegue esperar. São as fases que a gente vai trabalhando com ele e se autotrabalhando também, para poder se reinserir novamente na sociedade, porque nós precisamos, nós vivemos num meio, num convívio de uma comunidade, de uma sociedade, onde a gente precisa sair de casa para resolver a nossa vida. E às vezes eu acho que as outras pessoas precisam entender que a gente não quer que o nosso filho seja sempre o coitadinho, que seja visto como que ele ande na frente. Só que respeitem os direitos dele. Eu quero que o meu filho esteja ali dentro da sociedade, que ele seja uma pessoa produtiva, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, eu quero que ele seja produtivo, que ele esteja ali somando, né, de alguma forma. De alguma forma. Então a gente busca as terapias, tem toda essa rotina pesada justamente para que ele consiga somar, que ele consiga ser uma pessoa melhor. Né? Que ele não consiga ser a pessoa que sempre vai passar à frente de todo mundo porque assim não, ele tem o direito dele e eu faço com que o direito dele esteja garantido, né? Eu como mãe, eu sempre uso todos os direitos que meu filho tem. As pessoas olham assim, gente, é o direito do meu filho. Tem que buscar, se não for nós, é quem que vai lutar pelo direito deles. Já tem uma rotina mega cansativa, não é uma rotina fácil. Cuidar de uma criança típica é complicado. E se você deixar pequenos direitos na fila, eu posso esperar. Não, você não precisa esperar. Você não... mas eu posso. Mas aí seu filho vai... Só aquela espera naquela fila torna-se 3 dias, pelo menos o meu, de crise. Que parece que fica na cabeça dele. Exatamente. Aquela fila. Então, em vez de eu ter um dia calmo, de usar o direito do meu filho e ir lá na frente... Apesar de você já ter ficado cansada ali naquele momento, de ter lidado com aquela dificuldade da criança dando trabalho para você naquele local, a preocupação que a gente fica com os olhares que se voltam para a gente. Você volta para casa, você quer descansar, você não vai descansar. Porque a crise dele piora. A crise continua. A crise continua. É aí que você tem que tirar força e paciência de onde você não tem, porque você ama muito seu filho, é só você e você por ele. Beleza, quando tem alguém que some. É porque a gente fala muito das crises assim em lugares, mas as crises também acontecem dentro de casa. A gente desregula por alguma coisa ou outra. Então a nossa rotina como mãe típica é muito difícil, é muito Por exemplo, pesada. Vou te contar um exemplo que pode ser o de outras famílias e também das outras famílias podem passar por outras situações. No meu caso, meu filho tem hipersensibilidade auditiva, eu moro por trás de uma avenida muito movimentada e hoje a nova modinha da cidade são tirar o silenciador dessas motos potentes que passam rasgando nas ruas, né? Para quem não sabe, desregula crianças com hipersensibilidade e o meu entra em crise toda vez. E no bairro, acima do bairro que eu moro, por exemplo, eu moro ali no União e vem muitas ali do Cidade Satélite. Passa por volta de umas 7. E por trás da avenida da minha casa tem um redutor de velocidade. E mesmo assim, eles chegam rasgando, sai arrancando, rasgando também, que você, lá na outra esquina, você escuta o barulho. Ele fica totalmente desregulado. E isso não só para mim, mas também como para outras famílias que têm crianças autistas que sofrem com a questão da hipersensibilidade auditiva, né? Que qualquer barulho é como se o mundo viesse acabando. É mais ou menos isso. E ninguém compreende, né? E ninguém tem empatia em relação a isso. Já virei mundos e fundos para ver se mudava essa situação, para ver se alguém chegava aí em autoridades, para ver se isso diminuía, para ver se isso tinha uma fiscalização, porque não é uma coisa que tu ligue para 156 e denuncie. É uma pessoa que está em movimento e você não sabe o destino para onde ela vai. Tinha que ter uma fiscalização na rua, né? Proibindo esse tipo de coisa, coibindo tudo isso. Isso incomoda muita gente. Para gente que não tem dificuldade já incomoda. Agora tu imagina para quem tem dificuldade. Para
quem pensa que uma aquilo ali mega quando... acessibilidade ali. Exatamente. Para quem pensa que quando uma moto dessa está passando, é como se o mundo viesse acabando. Então, entra em crise, entra em pânico, sofre a família, sofre a criança. Todo mundo. Gente, sofre todo mundo. E isso é muito triste, né? Passar por isso. Agora, eu não estou falando só por mim, né, pela minha família. Eu estou falando em nome de muitas famílias que passam por isso. Porque a maioria dos autistas vem com a questão do toque, a questão da hipersensibilidade auditiva, que isso vem muito aguçado em alguns. O meu vem, aí eu comecei a perceber que ele tem muita, não sei, o meu ele tem aquela questão dos músculos, né, serem fracos. Então ele precisa estar em um esporte. Tentei natação, mas ele não molha o rosto. Não aceita a água no rosto. Então já ficou complicado. Toda vez que a gente ia pra natação, era 10, 20 minutos na natação e mais 2 horas de crise. E ninguém sabe da complicação. Por exemplo, às vezes você tá atrás de uma coisa para ajudar teu filho, né? Mas ele não aceita por determinada situação. Por exemplo, todo mundo diz, por que tu não usa abafador nele? Eu digo, você não tem ideia do quanto que eu já comprei de fone, de abafador. Ele não aceita já por conta da questão de apertar o toque. Aí vem as outras dificuldades que tornam mais dificultoso o que você estava querendo sanar. Então, é mais ou menos por aí, né? Ninguém faz ideia. De como... O meu precisa ser previsível. Então, tudo para ele eu tenho que falar, conversar o que a gente vai fazer. Já aconteceu... Sim, o meu também. De lugar, exemplo, eu gosto muito de ir no Arraial. Eu falei, filho, vamos pro Arraial agora? Ele olhou pra mim, e ele gosta. Ele olhou pra mim, mas a senhora não me falou. Eu não vou. E não foi, e ficou tranquilo, não quis ir. Porque eu avisei em cima da hora, ele simplesmente olhou assim, a senhora não me avisou? Eles não gostam do desconhecido, eles gostam de ser trabalhado antes e tu ficar enfatizando essa questão, né? Muitos casos aí eu já vou assim. lá atrás no relatório da escola. É, que vem aquela questão do ABA, né? Trabalhar o desconhecido, mostrar a imagem, a figura de onde ele vai estar, associar com aquilo ali, olha, vamos para tal lugar. Isso é muito trabalhado lá no início, né? Quando na estimulação. Aí eu volto lá para a escola no relatório. Quando eles entregam no final do ano, sempre se entrega um relatório com tudo que foi feito, fotos da criança. E eu percebia que toda atividade que era fora da sala de aula, o meu filho estava de braço cruzado, cabeça baixa. Quando ele não estava assim, ele estava... A identificação que a professora colocava, ele não quis participar, ele estava chateado e não sei o que, professora. Houve estímulo. Você avisou que ia sair da sala? Houve adaptação. Houve uma escuta de como ele vai reagir. Essa preparação do antes. Eu falei, 10 minutinhos antes, chega pra ele e fala. Porque nós, como mães, a maioria vai lá e fala, olha, meu filho é assim, assim. Vamos ele fazer age dessa forma. Você avisa, né? Você sempre avisa. O meu filho é um tipo de criança assim, vamos ali no parquinho puxar o braço dele. Ele pode ser o melhor parque, o circo, seja lá onde for. Ele não vai. Você tem que avisar, olha, vamos fazer isso, vamos em tal lugar, vamos passar assim. Eu já sou o tipo de pessoa que fica rodando. Se eu quiser, pra mim chegar num lugar, eu tenho que ir ali, tenho que ir em tal lugar. Vai conquistando, né? Agora, ele não. Ele, pra mim... Hoje mesmo, pra vir pra cá, eu fui pegar um lanche e ia deixar ele na casa do meu irmão. Ele já se incomodou de eu ter parado pra pegar o lanche. A senhora não falou que ia pra casa do meu tio? Eu vou pegar só o lanche. Não, a senhora tem que ir pra casa do meu tio primeiro, depois a senhora vinha. Eles são muito minuciosos, são muito ali na regra. Você falou que pau é rotina. Pau. É a rotina. Você tem que ser certinho. Tem que ser muito certinho. E aí, nesse pouquíssimo... Gente, era 3 quadras pra mim pegar o lanche e é uma coisinha lá. De nada. Aí ele falou assim... Não, e já se estressou, já desceu do carro com raiva de mim, já bateu a porta. Gente, 3 quadras. Respira, mãezinha. Respira que é assim. Pra uma criança. Aí a gente, não é moleza ter uma criança típica, não. Gente, é uma rotina cansativa. Ele já se estressou, ele já queria quebrar tudo por 3 quadras. E aí a gente fica olhando, gente, não é moleza ter uma criança assim, não. Não é fácil, não. A caminhada é bem árdua. E fala pra mim, você já enfrentou dificuldades aí para conquistar os direitos, né, para o seu próprio filho? Você pode compartilhar aí alguma das dificuldades que você teve nesse percurso já como mãe atípica? Eu acho que primeiro a gente aceitar, né, como mãe atípica, aceitar os direitos do nosso filho. Acho que a maioria das mãezinhas, elas ainda tem essa dificuldade, né? De lutar pelos direitos. De lutar, de ter... Eu mesma ando com a identificação do meu filho o tempo todo.
Mesmo que não esteja no pescoço dele ou no meu, ele tá aqui. É um respaldo. Né? Então, assim, a mãezinha tem que ter, primeira coisa, tem que ter a carteirinha, tem que ter identidade. A criança tem que ter identidade lá com a identificação certinha, bonitinha. Então, utilizem isso, né? Façam seus... Primeira coisa que a mãezinha tem que acreditar, né? Aceitar esses direitos. Não é acho que é o único benefício que nós temos numa rotina tão pesada. E aceitou isso? Estude. Aprenda quais são os direitos que você tem, além das passagens, além do estacionamento, que o estacionamento é muito fácil. Inclusive, se você não tem carro, você não precisa ter um carro para ter a plaquinha de estacionamento. Exemplo, o meu irmão tem carro, eu vou sair com ele. Aquela plaquinha você bota no carro do seu irmão. É móvel, aonde você andar com ela. Onde você vai com a criança, você pode usar aquilo dali. Então, eu não preciso ter um carro para ter aquela identificação, o que facilita muito. Eu utilizo muito ela, não vou mentir que eu utilizo muito, porque o meu tem muita dificuldade de andar. E ele já tem quase 6 anos. Por exemplo, você vai a um shopping, leva teu filho para passear. Se você parar lá na ponta e já vir andando com ele daquele estacionamento lá do finalzão até entrar na porta do shopping, ali ele já se estressou. O meu é assim. O meu também. Então, por isso, as vagas prioritárias, tanto para idosos, gestantes, por quê? Porque eles já estão de idade, as gestantes porque estão ali já com o bebezinho, o corpo dela já está ali. E os nossos autistas, a maioria deles, sem paciência. Porque tem aquele que consegue trabalhar, tem aquele que consegue fazer um monte isso a de entrada, coisa. Imagine quando sai e tem alguma crise para você voltar com a criança no braço para você se acalmar ali no meio do caminho para chegar no carro lá no final. Exatamente. Então, já me aconteceu muito. Essa questão de ter o estacionamento, gente, 5 minutinhos consegue ter aquela plaquinha, consegue muito rápido ali para resolver. E pelo menos para mim, é o que eu mais utilizo. E que realmente o mais preciso é ela. Lucila, você acredita que eu nunca tirei a minha? E 5 minutinhos. De qualquer forma, eu paro lá. E eu sei que não pode. Tem que ter a plaquinha. Não pode porque a multa é bem alta. Exatamente. A multa é bem alta. Aí uma vez eu tava com um agente do Detran que eu falei, eu não tenho a plaquinha. Ele disse, que isso, mãezinha? Vai tirar sua plaquinha. 5 minutinhos. Isso é tão rápido. Eu disse, muito nossa, rápido. É falta de tempo. Aí você só vai levar a cópia do laudo, do seu RG e do comprovante de residência. Eu falei, mas se eu comprovar que ele é autista, tô lá com a identificação, tá lá, tudo discriminado. Ele não adianta, você tem que ter a plaquinha. E a multa é alta. Uma vez eu estava paga a multa. Na frente do cinema. Eu tava lá, na hora que eu estacionei, já botei. Eu estacionei, já chegou o carro pra ver se eu tava com a plaquinha. Eita, ainda bem que eu tenho a plaquinha, senão já ia pegar uma multa. Isso facilita demais, é muito rápido. Ali na Capitão Júlio Bezerra, 5 minutinhos, você já entrou, já saiu com o cartãozinho. Leva o laudo, já leva as cópias, né? E já sai com esse cartão que vai facilitar a sua vida. Para retirar o laudo, para retirar o cartão, precisa estar com o laudo atualizado ou não? Você leva o laudo que você tem lá. O último que você tiver, né? Já serve. Já serve. Maravilha. Bom saber disso e para você também que nos acompanha ficar informado. E vamos falar agora de uma coisa, né? Que a gente já vem falando, mas vamos tocar mais uma vez nesse ponto. Porque também é uma questão que eu acho que quem nunca passou, são poucas as mães que nunca passaram sobre isso. Como é que é a sobrecarga emocional e financeira? Olha só, juntou duas dificuldades aí. O impacto dessas famílias no dia a dia, né? Porque além de você ter a sobrecarga emocional daquele trabalho que o filho está dando ali naquele momento muito grande, que são as fases mais trabalhosas, principalmente quando ele está naquele processo de adaptação mãe e filho, você aprendendo a lidar com ele. Quando a rotina muda. Quando muda a rotina e uma série de coisas. E lá vem essa mãe que não trabalha. Ou a mãe solo, ou a mãe que não tem apoio de ninguém. E mesmo que tenha, exemplo, a maioria das mãezinhas que eu trabalho que tem um apoio, que tem um esposo, o esposo vai trabalhar, então ela acaba ficando sozinha com essa criança o dia todo. Modo, ela fica sozinha, ela se sobrecarrega por ela estar ali sozinha. O outro diz, não, eu estou trabalhando, eu estou botando dentro de casa, então você se vira com a criança. Aí não pode levar o menino numa escola, não pode levar a criança num atendimento. Por exemplo, tudo bem, você está trabalhando o dia todo, chega cansado, mas você não pode tirar um dia na semana, aí ou um final de semana. Se tem
É mais fácil quando ela tem 2, que ela tem que multiplicar. Exatamente, para ajudar nas tarefas de casa, ou então, eu vou levar ele para passear num lugar onde ele não deixe ele agitado, né? Por exemplo. E ajudar dessa forma, porque todo respiro que der para uma mãe dessa, que está nessa luta contínua, seja quem for, pode ser o marido, uma irmã, um tio, um primo, uma amiga, seja uma ajuda, um respiro um dia para essa mãe, né? Porque essa mãe precisa um apoio, porque precisa muito, é muito necessário, né? A sobrecarga emocional, infelizmente eu já vi mães de autistas se suicidarem. Porque o marido descobriu que o filho era autista, largou a esposa, né? Ela cuidou daquilo tudo sozinha, passando pela carga emocional, pela dificuldade financeira, como se já não bastasse passar por uma carga emocional tremenda, um trabalho ali árduo, sozinha, né? Sem ter com quem dividir, ainda passar dificuldade financeira. Tem vários casos que a mãe, além de tirar a própria vida, ainda tira a da criança que ela quer levar, porque ela acredita que ninguém vai dar aquele suporte que ela dava para a criança. Eu participava de alguns grupos de mães de autistas e eu comecei a ver muita coisa ruim, né? Eram situações extremamente... Eu disse, não, eu estou ficando deprimida, porque assim... É bom você conhecer outras histórias? Sim, porque você vai se sensibilizando e conhecendo outras realidades e vendo que você não está sozinha naquela situação. Mas acontece que você já está sobrecarregada emocionalmente, você vivencia a situação problemática do outro também, e para quem absorve? Aí é o teu problema, mas o do outro também. A gente deve se comover, sim. Então, mas pra gente que já tem a nossa luta... Eu também não tenho grupo, porque justamente não é que eu não gosto. E aí começou a aparecer no grupo, mãezinha fulana de tal se matou. Poxa, infelizmente. E eu disse, meu Deus, lá vinha minha preocupação. Com quem ele vai ficar? Quem vai cuidar dele? Quem vai fazer o que a mãe fazia? Então, é tudo isso que a gente também, além de se preocupar com a gente preocupa com o outro, porque vivencia a situação e sabe o quão é difícil, né? Então, eu passei a mesma coisa, porque eu saí do grupo justamente por isso, porque era uma troca de informação legal, mas assim, tinha coisa que, sabe, eu via a mãezinha passando por aquela situação, já me tocava tanto. E tem coisas que não ajudam. Que não estava me fazendo bem. Eu já não tô legal, então eu prefiro me retirar, porque me dói. Me dói ver, saber algumas coisas. Às vezes nem era... Tem coisas pesadas. É como a gente estava conversando com outras pessoas também que lidam com a situação. Diz assim, olha, às vezes as pessoas não têm ideia do que uma família atípica passa, principalmente as que têm o autismo severo. Ah, mas não tem aquele autista que faz tudo, que estuda? Sim, é porque tem níveis diferentes. Tem aqueles que conseguem se integrar na sociedade, conseguem estudar, conseguem trabalhar, conseguem formalizar a família. Tem outros que não, que eles vão depender da família direto. E muitas vezes aquela condição dele ela só vai melhorando um pouco se essa família tiver tido a oportunidade ou a condição de ter dado o estímulo necessário àquela criança, e nem todos têm. Nem todo mundo consegue ter acesso. Nem todo mundo consegue. Isso porque é difícil e tá difícil, né? Não é fácil ter acesso. Uma criança de suporte 3, ela precisa muito da mãe. A gente estava falando anteriormente na questão que eu falei para você, né? Até relatei, porque toda essa burocracia que envolve, né? Seja para buscar um benefício, seja para outras questões, outras situações vivenciadas no dia a dia das famílias atípicas, né? Por que isso ainda acontece, né? As famílias, elas acabam deixando de lado os direitos, deixando de lutar pelos direitos, que é como aquilo que eu tinha te falado, a luta diária já é tão grande e você já está ali exausta e ainda vê muitas dificuldades ainda pela frente em questões burocráticas. E muitas famílias desistem, acabam ficando pelo meio do caminho. Dizem, não, eu não vou mais atrás disso, chega, eu já estou cansada. Eu atendo muita gente. Como eu trabalho na parte administrativa, quando as crianças recebem, a família recebe uma negativa, ela já não quer mais. Não, já recebi a negativa, já falou que eu não tenho direito, eu não vou mais. Gente, eu costumo falar que cada pessoa tem uma visão do que é o autismo, do que é uma criança autista. E assim acontece com o médico do INSS. Cada médico lá dentro tem uma visão
dessa família. Às vezes o médico tá no dia ruim, então você precisa tentar mais uma vez, ir mais uma vez no INSS. Eu sempre costumo falar para as famílias, não desistam do direito dos seus filhos. Todos têm, é o mínimo que a gente pode pedir, né, para essa família, esses benefícios e esses direitos. Eu acho que o outro benefício que também acho, a maioria, que é muito burocrático, que é a questão dos descontos para um carro novo, eu acho que é o que campeão, assim, de burocracia, que a maioria desiste só de começar porque não sabe como funciona, não sabe como é, que acha que precisa pagar à vista. Então, assim, é bem burocrático, Uma coisa tudo que eu criança. vi, uma coisa que eu percebi, porque eu também trabalho nesse meio, a gente faz muito marketing para as lojas de carro, tanto de carro novo como um carro usado, que eu trabalho em outra atividade também com marketing. O que acontece chegando nessas lojas e também já aproveitando para pesquisar em relação a esse desconto que a criança especial tem. Então eu comecei a pesquisar numa loja e em outra. Teve pessoas que não me informaram que o carro segunda mão podia também ser. E ninguém me informou isso, dizia que era só para carros novos, né? Então aí tem pessoas que já não te passam a informação que é de direito Só você que saber. eu costumo falar, gente, usem a calculadora, sejam espertos, não tomem uma decisão precipitada, por exemplo, porque quanto maior o imposto em cima desse carro, menor o valor desse carro para você. Então busque um carro com um imposto maior. E você também, esse valor não é para ser pago à vista. Você pode também fazer um financiamento, carta de crédito, você está pagando um consórcio, você pode utilizar também esse desconto mesmo. Quem já tem consórcio, você também pode utilizar, se você já tiver com toda a documentação de desconto, você consegue um financiamento, pagamento à vista. Então, são várias maneiras. Eu acho que de todos os benefícios, esse é o mais burocrático, que é o que mais pede documentação e que a criança também tem que, além do laudo específico, né? Às vezes a criança tem que passar por uma perícia. De novo. De novo. Nossa, é por isso que tem muita gente que desiste de correr atrás dos direitos, tornando mais dificuldade ainda para essas famílias, Uma né? imensa burocracia. E por fim, olha, eu passaria aqui horas falando sobre isso, porque a gente se entende, fala a mesma língua, e é a dificuldade de muitas famílias, né? Por isso eu digo, você que está aí nos acompanhando, conhece uma família atípica, você é uma família atípica, compartilhe essa informação, porque o conhecimento é tudo, né? E a troca de experiência também não é só você que vivencia isso e se identificou com alguma dessas informações. Compartilha com quem você conhece, que tem uma família atípica, porque sempre tem um em algum lugar precisando de informação. Qualquer informação já é de grande ajuda, né, Se você Lucília? for familiar, não esqueça de acolher, gente. A família típica precisa de acolhimento, não é de julgamento. E me diga, e por fim, aí pra gente finalizar nossa conversa, como é agendar uma consultoria com você e o que a pessoa precisa levar para essa primeira conversa e onde te encontrar? Tem Instagram, tem um número de telefone, Instagram. Deixa teu contato já aí pra gente. Eu geralmente atendo basicamente de forma virtual a primeira mãe, até porque ninguém tem gasolina para estar andando por aí. Então a primeira forma é virtual, e se me avisar, olha, eu não posso ir, mas você pode vir, eu vou. Então me chama no WhatsApp que eu vou conseguir te ajudar, vou conseguir resolver para você. Se você já teve o benefício, inclusive já foi negado o seu benefício, a gente consegue reverter. A gente consegue fazer com que reverta esse benefício. E o número do telefone é 98129-4272. E no Instagram, LR Previdenciário, você vai estar me encontrando lá com várias informações sobre esses benefícios e vários direitos para você. Maravilha. Lucília Rabelo, despachante previdenciária. No caso, ela dá todo o suporte que a família precisa para estar dando esses primeiros passos, tanto na continuidade também do processo, né? Lucília, muito obrigada. De nada, você agradeço ter o convite. Disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui com a gente, passando essas informações que é de suma importância para as famílias atípicas, por muitas pessoas que desistem, muitas pessoas que tiveram o benefício negado. E tem a Lucília hoje que está dando esse suporte. Ela é mãe atípica, também entende como ninguém as dificuldades, as necessidades que a gente passa no dia a dia e vivencia. Então, é só buscar.
Tá, eu estarei aguardando vocês, gente. Fica à vontade. Seja sempre muito bem-vindo ao Muito Conversas obrigada. Inclusivas, esse espaço que dá vez e voz aos profissionais, aos próprios autistas, às famílias atípicas. Então, muito obrigada por todas essas informações. Obrigada. Viu? Volte sempre. Nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.